Gamaliel, o covarde que fingiu ser sábio. Texto base, Atos 5, 33, 40. E levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Agora, pois, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Introdução. O discurso que parecia sabedoria, mas era covardia disfarçada. Gamaliel é, muitas vezes, citado como exemplo de equilíbrio, prudência e até sabedoria por alguns pregadores que querem parecer conciliadores. Mas a Escritura lida com discernimento reformado. Expõe que o que temos aqui não é sabedoria piedosa, mas um discurso morno, covarde e diplomaticamente satânico. Gamaliel, mestre dos fariseus, não se posicionou a favor da verdade revelada em Cristo. Ele não reconheceu a autoridade apostólica e tampouco se arrependeu. O que ele fez foi evitar o confronto direto, usando palavras diplomáticas para proteger sua reputação e se esquivar da verdade. Em resumo, ele fingiu sabedoria, mas provou ser um covarde religioso. 1. Gamaliel era respeitado entre os homens, mas rejeitado por Deus. Verso 34. Doutor da lei, venerado por todo o povo. Gamaliel era um mestre influente, formado na tradição dos fariseus. Ele era honrado por homens, mas não por Deus. Os reformadores entenderam que a glória humana frequentemente mascara a rebelião contra Deus. Assim como os líderes católicos medievais, os líderes farisaicos eram reverenciados, mas corrompidos. A autoridade de Gamaliel era baseada em tradição, não em submissão a Cristo. Muitos hoje, como ele, têm prestígio nas instituições religiosas, mas são espiritualmente mortos. Aplicação. Quantos Gamaliels hoje estão em púlpitos, conselhos e lideranças eclesiásticas, aparentando equilíbrio, mas sem ousar denunciar o pecado ou se submeter ao verdadeiro evangelho? 2. A falsa sabedoria que evita confronto com o erro. Versos 35 e 38. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Gamaliel não defendeu os apóstolos, ele apenas sugeriu neutralidade. Mas neutralidade diante da verdade é traição. A teologia reformada ensina que não tomar partido por Cristo é tomar partido contra ele. Mateus 12, 30. Gamaliel sugeriu aguardar frutos, como se a verdade pudesse ser julgada por meio de tempo e não pela palavra. Se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Aqui ele ignora as Escrituras e se baseia num pragmatismo covarde. O critério dele não é a verdade, mas o resultado. É a mesma lógica dos que dizem, vamos ver se é de Deus. Se crescer, é de Deus. Isso é heresia. Refutação. Muitas seitas crescem. O islamismo, os mormons, as testemunhas de Jeová e os pentecostais, sincretistas, também crescem. Nem tudo que permanecem é de Deus. Gamaliel estava teologicamente errado e espiritualmente cego. 3. A covardia que tenta se esquivar do juízo de Deus. Verso 39. Não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Ele teme ser achado lutando contra Deus, mas não teme a ira de Deus por já estar rejeitando o Evangelho. O medo dele não é santo, é medo de consequência, não do pecado, é medo humano, não arrependimento verdadeiro. Gamaliel, como muitos hoje, quer paz com todos, inclusive com os apóstolos, sem arrependimento, sem cruz, sem confrontar o sistema religioso corrupto do qual fazia parte. Ele se cala diante da verdade, mas preserva seu lugar no sinédrio.
É como pastores e líderes hoje, que respeitam os que pregam a verdade, mas preferem não se envolver. 4. Gamaliel é mestre de Saulo, mas quem transforma Saulo é Cristo. Atos 22, 3. Fui instruído aos pés de Gamaliel. O maior testemunho da ineficácia da sabedoria de Gamaliel é que seu próprio discípulo tornou-se perseguidor da igreja. Saulo aprendeu a tradição religiosa, mas só foi convertido pelo poder soberano de Cristo no caminho de Damasco. Atos 9. A tradição dos homens não se transforma. Somente a graça irresistível de Deus por meio da regeneração. Aplicação confrontadora. Líderes como Gamaliel enchem os ouvidos dos ouvintes de religião e sabedoria humana, mas deixam suas almas mortas. Estão formando Saulos, que perseguem a igreja, não verdadeiros crentes que glorificam a Cristo. 5. A falsa neutralidade de Gamaliel é condenada por Cristo. Jesus declarou: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. A posição de Gamaliel não é de sabedoria, é de covardia. É a postura dos mornos que Cristo vomita. Apocalipse 3,16. Ele não foi nem fariseu zeloso como Paulo, antes da conversão, nem discípulo como Pedro. Ele foi um diplomata do inferno. Conclusão. A sabedoria verdadeira confronta, não silencia. Gamaliel é o exemplo do falso sábio, o homem que conhece as Escrituras, mas não reconhece o Cristo. Ele teme perder prestígio, mas não teme rejeitar a verdade encarnada. Ele representa a covardia disfarçada de prudência, a falsa sabedoria que tenta preservar paz entre a mentira e a verdade. Chamado final. Você vai seguir o exemplo de Gamaliel fingindo sabedoria para manter sua posição religiosa? Ou vai seguir o exemplo de Pedro e João que disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Atos 5:29. Frase final confrontadora. Os covardes religiosos fingem ser prudentes para não perderem o trono da hipocrisia, mas no juízo perderão até a própria alma. Amém.